Cid Moreira foi promovido ao céu. Acompanhe aí. Rodrigo Viga tem mais informações sobre a morte de Cid Moreira, o primeiro apresentador do Jornal Nacional da TV Globo, que morreu hoje, aos 97 anos. O que você nos conta de informações sobre isso, Viga? Notícia triste, né? Até porque era um colega de profissão que a gente aprendeu a olhar, a admirar e também aprendeu com a carreira do locutor, apresentador, jornalista Cid Moreira, que descansou, que morreu nesta quinta-feira em um hospital em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, aos 97 anos de idade. Ele estava vivendo na região serrana do Rio de Janeiro há algum tempo, estava numa vida mais reclusa, mais calma. Pelo avançar da idade, já estava aposentado e fazia trabalhos esporádicos, alguns esquetes esporadicamente. Mas nas últimas semanas, o quadro de saúde dele apresentou uma sensível piora. Minha cara Lívia, Colombo, 20 espectadores internautas da Jovem Pan, e ainda veio à tona um quadro de pneumonia. Doenças respiratórias para pessoas com idade muito avançada costumam ser um quadro bastante difícil, complexo e bastante complicado. Ele, que é natural aí de São Paulo, de Taubaté, veio depois para o Rio de Janeiro, onde montou a sua base e construiu toda a sua carreira vitoriosa, com mais de 3.000 apresentações no telejornal, no Jornal Nacional. Portanto, o jornalismo, brasileiro perdeu uma das referências, um ícone, o jornalista, locutor e apresentador Cid Moreira, que morreu em um hospital particular em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, aos 97 anos de idade, fruto desse quadro respiratório, dessa pneumonia que ele registrou nas últimas semanas. Fica aqui todo o nosso luto, o nosso sentimento e também solidariedade à família e amigos mais próximos de Cid Moreira. A família, inclusive, ainda não divulgou locais de velório e sepultamento do locutor apresentador Cid Moreira, que se foi aos 97 anos de idade. Minha cara Lívia. Vamos esperar essas informações então. Obrigada, viu, Rodrigo Viga? Vamos ouvir o Zé Maria Trindade. Nós, como jornalistas, não dá para não pensar em Cid Moreira como uma das principais referências na comunicação brasileira, né, Zé? Exatamente. O nome Cid Moreira se confunde com a televisão no aspecto nacional. Foi o primeiro apresentador de um jornal de televisão que abrangia todo o país. Naquela época, se achava impossível que existisse um jornal, que levasse a mesma notícia a todos os estados. E aí o Cid Moreira foi o primeiro e ficou muito tempo. Marcou uma época em que o apresentador era apenas um leitor das notícias que apareciam e pronto, não fazia comentário e nem mesmo expressões. Era um apresentador, um leitor das notícias. Naquela época, até uma simples expressão poderia ser interpretada. Cid Moreira marca uma época e fica vivo, Descansa em paz, Cid Moreira. Você continua através da sua voz ecoando por aí, nos versos bíblicos que você gravou e gravou muito bem. Continua. Esse é o nome que vai continuar vivo. Bom, e é assim que a gente encerra a edição de hoje, desejando aí nossos sentimentos para familiares, fãs e amigos e para nós como jornalistas também, pela morte de Cid Moreira. Salmo 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus
são a desgraça e a morte.